Bom dia, Chapo. Felipe Andrade, Fenomenal Esportes. Queria começar te perguntando sobre o fim de semana, né? Última rodada de Campeonato Goiano, se aproximando dessa primeira fase. Vila Nova ainda tem a possibilidade de terminar na primeira colocação, depois de alguns resultados de oscilação, principalmente como mandante. Como é que você está vendo esse desafio contra a Jataense? Bom dia. Acho que é um desafio grande, né? Como você falou, a gente tem a oportunidade de terminar entre os primeiros colocados e é esse o nosso objetivo. Acho que a gente teve uma semana aí que a gente já não tinha, fazia um tempinho, né? Acho que a gente não teve, né, desde o começo da pré-temporada. Então, muito importante essa semana, a gente trabalhou bastante, a gente espera fazer um grande jogo contra a Jataense, que vai ser um jogo difícil. Acho que eles também vão querer ganhar o jogo para classificar entre os primeiros também. Então, a gente sabe a importância de classificar lá em cima, né? Depois vai ter o jogo em casa, decidir diante do nosso torcedor. A gente sabe o peso disso. E, Chapo, o Vila começou muito bem a competição, né? Teve uma sequência ali invicta, liderando as primeiras rodadas. E o que a gente viu nas últimas rodadas foram oscilações, né? Falta de resultados como mandante, críticas, vaias por parte da torcida. Como é que chega o Vila fisicamente, psicologicamente, mentalmente para esse início de mata-mata de campeonato goiano? Você entende que o Vila está onde deveria estar? Acho que a gente fez bons jogos. Acho que é normal a gente oscilar no começo do ano, né? Mas acho que o Vila Nova chega forte. A gente sabe que a partir de agora é só jogo grande, só jogo que tem uma importância muito grande, né, para o clube. Então o Vila Nova chega tranquilo, preparado e muito forte para o mata-mata e já para esse último jogo da fase de grupo. Boa tarde, Chapo. Igor Santiago das Feras do Esporte Jornal Hoje. Chapo, você falou sobre a semana cheia de treinamentos, da importância disso. Eu queria te perguntar como que está sendo também o papo com o Lacerda e o que ele está tentando consertar nesse time. Daqui a pouco eu também vou fazer a mesma pergunta para ele. Boa tarde. Boa tarde. Como eu falei, foi muito importante essa semana, né? Está sendo. Acho que a gente o professor conseguiu trabalhar várias maneiras da gente atacar, da gente defender. Então, foi muito produtiva. Acho que a gente vai conseguir botar tudo no jogo de domingo em campo. Então, tem tudo para ser um grande mata-mata aí para o Vila Nova. E sobre o setor defensivo, hoje o Vila Nova vive duas fases ali dentro do time. O setor ofensivo às vezes não pode não funcionar, mas a defesa está intacta, está dando ali uma solidez defensiva muito, muito boa para o time. Eu queria te perguntar se no momento nesse momento de pressão, essa pressão ela é mais para o setor ofensivo ou todo mundo ali está no mesmo barco, todo mundo está na mesma levada, no mesmo movimento, vamos dizer assim? Não, acho que a gente é um grupo, a gente é um time e a pressão é para todo mundo. Acho que a defesa começa lá do ataque, né? Como eu sempre falo, então é todo mundo marcando, que ajuda a bola a chegar mais difícil lá atrás, então é o grupo todo que está com essa pressão, mas acho que a gente tem jogadores muito experientes que vão saber lidar com essa pressão e vão jogar na hora certa, né? Bom dia, Bernardo. Igor Oliveira, PUC TV. Bernardo, o Vila recentemente teve a eliminação na Copa do Brasil. Não era a equipe principal, era a maioria os garotos que estavam em campo, mas minha pergunta é na Copa Verde. Mas minha pergunta é, o quanto essa eliminação atingiu o grupo de vocês? Não, acho que a gente está focado no que vem pela frente. A gente sabe que agora são jogos decisivos. Tem o jogo domingo contra o Jataense, que é muito importante para nós. E logo em seguida já tem uma Copa do Brasil, que é muito difícil, um jogo fora de casa. Então, acho que já passou a Copa Verde. A gente tem que olhar para frente. A gente tem um Goiano aí que é muito importante para a camisa do Vila Nova. Fala, Bernardo. Beleza? Vitor, do Globo Esporte. Pelo que você tem conversado por aí, não sei, com um porteiro, com um motorista, alguém que te atende num restaurante, sei lá, o que você acha que a torcida está esperando de vocês a partir do mata-mata, já projetando esse momento que é mais decisivo, ainda mais para o Vila, né, que já há algum tempo não conquista o Campeonato Goiano? Não, a torcida espera a gente sempre ganhar, né? E é o papel deles, eles cobrar, tá certo, e a gente tem que assumir. A gente tá jogando num time com uma camisa muito pesada, então a gente tem que assumir esse protagonismo e fazer por merecer estar aqui no Vila Nova.
Não é qualquer jogador que chega aqui, né? Então acho que a gente foi escolhido a dedos para estar aqui, então a gente tem que fazer por merecer e trabalhar para chegar e ser campeão do campeonato. Bom dia, Rafael. Felipe André da Fenomenal Esportes. Bom dia. Primeira fase chegando ao fim, né? Última rodada da primeira fase, o Vila com a possibilidade de ser líder. 4 equipes ainda em disputa, né, pela primeira colocação. Como é que você está vendo o momento do Vila Nova antes de encerrar essa primeira fase? E se você acredita que o Vila vai terminar em primeiro? Campeonato extremamente equilibrado. Prova que na última rodada aí várias equipes podendo terminar na liderança. Acho que o nível da competição, como a gente citou lá no início da temporada, tinha certeza que ia ser desse nível. O Vila começou bem essa primeira fase, deu uma oscilada, coisa normal de início de temporada. Tivemos as vitórias ali, principalmente no início da competição. Passamos por alguns empates dentro de casa. Resultados que, de certa forma, frustram um pouco o torcedor, frustram até mesmo nós que vemos o dia a dia de trabalho que a gente faz, que os atletas têm no dia a dia, mas tudo dentro de um processo. Eu considero que é dentro de uma naturalidade. Depois de muito tempo, a gente tem uma semana de trabalho como a gente está tendo nessa semana, podendo trabalhar muita coisa, principalmente em termos de organização ofensiva, que eu acho que é o que o Vila precisa melhorar. A gente conseguiu nesse último jogo, apesar do empate 0-0, ter um volume maior dentro da partida, mas a gente trabalhou muito isso, deu muita ênfase dentro dessa semana. Claro que não se preocupando só com a parte ofensiva, né, de manter essa organização defensiva, que acredito que seja um ponto positivo da nossa equipe, até pelo baixo número de gols que a gente sofreu na competição. Lembrando que a gente só sofreu gols em 2 partidas, né, no jogo contra o Atlético, e 3 gols na partida contra o Goiânia. Então reforçar, né, e manter o que a gente tem de bom, e agora para essa última rodada tentar absorver o máximo que a gente conseguiu entregar de conteúdo durante a semana. Volto a dizer, uma semana muito produtiva, os atletas muito comprometidos, no treinamento a evolução foi muito clara. A gente espera que a gente tenha um término de fase aí com uma vitória que pode nos colocar na liderança ou terminar na parte de cima da tabela, para a gente chegar forte no mata-mata. Bom dia, professor. Vitor, do Globo Esporte. Como é que o senhor vai para essa última rodada? Com o que tem de melhor para já manter o time com a rotação alta? Ou, de repente, ainda fazendo últimos testes, deixando alguém ainda de fora para ficar, de repente, com mais força para o mata-mata? Assim, a gente não vai preservar nenhum atleta, a não ser algum atleta que esteja com alguma questão clínica e física, e hoje a gente não tem problema dentro do elenco, né? Talvez uma situação apenas, mas também não vou estar adiantando aqui, porque a gente não sabe praticamente nada do adversário. Então, em termos clínicos, nós temos só uma preocupação dentro do elenco, e se não jogar vai ser por parte clínica. A gente já vem algumas rodadas aí tentando sempre colocar, e eu não posso dizer que é o que o Vila tem de melhor hoje, porque senão, se eu falar isso, eu acabo desvalorizando quem não vai iniciar a partida. É o que nesse momento o Lacerda e a comissão técnica, e eu particularmente, porque eu sou o comandante do processo, entendo que são os 11 iniciais. Então a gente não vai preservar nenhum atleta pensando no jogo de quinta-feira. A gente entende que é um momento que a gente conseguiu rodar o elenco. Hoje não tem nenhum atleta no nosso elenco que não iniciou como titular. Todos tiveram a oportunidade de estar iniciando como titular. E isso foi bom, porque o grupo hoje nós temos um atleta fora só, que é o Elias, né, que teve uma lesão, e é um atleta que já vem com esse histórico no ano passado, e que a gente está tentando identificar esse problema para não acontecer mais durante a temporada, mas a gente precisa dar mais sequência na mesma equipe. Foi importante a minutagem, a gente conseguiu equilibrar a minutagem dos atletas, mas hoje a gente vai tentar colocar o melhor Vila Nova no domingo, para esses atletas cada vez mais estarem entrosados. Acho que é um tempo suficiente para na quinta-feira nós estarmos na melhor condição também contra a Inter de Limeira. Ô, Lacerda, você falou... Boa tarde, né? Você Boa falou tarde. sobre organização ofensiva. Eu queria te perguntar, na sua visão como treinador, o que seu time estava pecando na parte da frente ali, e o que foi feito ao longo dessa semana para tentar corrigir, então, esses erros? A situação é assim, tem os dois lados, né? Quando a gente fala que a equipe defensivamente está bem, muitas vezes a gente credencia sempre aos zagueiros, né? Os zagueiros, o goleiro. Só que a gente tem que entender que num contexto que é o futebol de hoje, quando um time não está tomando gol, não é só os zagueiros que são os responsáveis, pode ter certeza disso. No nosso caso aqui do Vila, a nossa solidez defensiva ela começa lá pelo Poveda.
ou o Bruno, quando eles jogam, com certeza, na primeira pressão, na recomposição dos nossos atacantes de lado, seja Urso, seja Paiva. Então, assim, para ter uma defesa sólida que sofre poucos gols, o ataque ele é muito importante. E na fase ofensiva é o mesmo processo. Claro que geralmente quem bota a bola para dentro são os atacantes, os meias, são os meias que são responsáveis por esse passe final, para esse último terço do campo, mas a importância do sistema defensivo de como a bola vai chegar até esse setor de criação, né? Porque tem a primeira fase de construção, que é a parte defensiva da nossa equipe que organiza isso. Aí tem a fase de organização, que é o passe para o terço final, e justamente é o que a gente trabalhou durante a semana. A gente tentou trabalhar essas 3 fases. A gente trabalhou a parte final do campo, né? As finalizações, o passe final, mas a gente também priorizou essa primeira fase de construção de como a bola vai chegar até os nossos meias, até os nossos volantes, para aí sim a gente ter o terço final do campo. Mas assim, a gente não pode também focar só nisso, porque senão a gente acaba, né? Tipo cobertor curto. Tu tenta cobrir de um lado, né? E daí destampa do outro. Então a gente tentou dar ênfase a todos os momentos do jogo, a todas as fases do jogo, mas claro que a fase principal foi esse momento ofensivo. Mas respondendo mais diretamente a tua pergunta é sobre isso. Não adianta eu cobrar do meu meia o passe final se a bola não está chegando no meio. Então a gente tentou primeiro essa primeira fase de construção de como a bola vai chegar até os nossos meias, até a segunda fase de construção, para daí sim a gente ter um volume maior de jogo. A gente tentou também terminar mais as jogadas no jogo contra o Yumas, apesar do gol não ter saído. Teve 3 bolas na trave, teve várias finalizações, se eu não me engano teve 16 finalizações. A gente teve 6 finalizações de dentro da pequena área. É um número muito alto. Mas não fez o gol. Não fez o gol. Então a gente trabalhou isso durante a semana para a gente melhorar nos próximos jogos. Bom dia, professor Igor Oliveira, PUC TV. Professor, você chegou no Vila Nova nessa temporada, muitos torcedores ainda não te conheciam e agora já vai aí para o fim da primeira fase do estadual. Como que você enxerga o seu trabalho? Como que você avalia o seu trabalho até aqui no Vila Nova? Essa questão de avaliação, ela não tem que partir de mim, né? A questão de avaliação, ela tem que partir do próprio torcedor, de vocês, da imprensa, da diretoria. Eu sou muito tranquilo quanto ao nosso trabalho que a gente desenvolve aqui dentro. Poderia estar aqui lamentando que a pré-temporada foi curta ou que é jogo atrás de jogo, mas não. Se vocês forem lembrar, minhas coletivas não tento ficar arrumando desculpa. A gente teve uma pré-temporada curta? Teve. Mas todos os clubes de Série A e Série B também tiveram. Todos os clubes estão enfrentando dificuldade e a gente está tentando trabalhar em cima disso, jogo atrás de jogo. Essa semana, como eu falei no início da coletiva, uma semana importante de trabalho sobre a questão do torcedor não conhecer muito. Normal. Acho que até no primeiro clássico que a gente teve contra o Goiás, foi falado, né, sobre o Jair, sobre o Lacerda, que o Jair tem uma história, né? Cada treinador tem a sua história. Se o treinador não é tão conhecido, é porque hoje eu tenho 5 anos como técnico, né? Talvez daqui 5 anos, quando eu tiver 10 como técnico, qualquer clube que eu vá chegar, o Lacerda vai ser mais conhecido. Então eu lido muito... É uma coisa muito tranquila para mim, né? Tem treinador jovem, tem treinador mais velho, tem espaço para todos, né? Às vezes começa aquela disputa, né? Momento mais novo, do mais velho. Eu considero que tem espaço para todos, mas sobre a avaliação, eu sou muito tranquilo. Quem tem que avaliar o meu trabalho são vocês, são os torcedores e a direção. E falando, se o senhor me permite, já sobre a Copa do Brasil na quinta-feira, essa mudança de regulamento da CBF, que agora o time visitante não tem mais o direito do empate. Como que o senhor avalia aí essa mudança? Aumenta a responsabilidade, aumenta a pressão, mas assim, o Vila tem uma camisa muito forte, uma tradição muito grande. Claro que o regulamento anterior, não vou dizer que ele é mais fácil, porque também tem 2 relações. O time da casa, em determinado momento do jogo, ele vai te atacar de qualquer maneira, porque daí o empate não serve para ele. Agora, talvez um jogo mais equilibrado. Claro que o regulamento passado pro time visitante era não digo um facilitador, né? Mas era um momento do jogo que tu poderia jogar de outra forma, mas vejo que pode se tornar um jogo mais equilibrado, pode ser um jogo que, como eu falei, o adversário não vai se jogar de qualquer maneira e a gente não tem que estar... não dá nem para pensar muito sobre isso. A gente tem que trabalhar, fazer o que a gente está fazendo e entender a competição. É um jogo que é muito importante para o Vila Nova, muito importante para nós profissionais, tanto financeiramente como profissionalmente também. Rafael, na Copa Verde a gente teve a oportunidade de ver um pouco mais de perto esses jovens da base, né? Campeões estaduais na temporada passada, que vão ter competições nacionais pela frente, mas a gente pôde ver em ação contra uma equipe profissional que disputa estadual, era líder até recentemente no seu estadual.
O que eu queria te perguntar é o seguinte, a respeito desses jovens, você vê espaço para eles no time principal? Tem alguém que você já espera contar a partir desse jogo de maneira definitiva no time principal do Vila? Assim, primeiro tem que enaltecer e dar os parabéns pelo trabalho que é feito nas categorias de base do Vila, né? Porque vai dizer, mas perdeu de 3-1. Mas aí nós, como profissionais, e até mesmo vocês, a gente tem que analisar o processo, né? Os meninos, eles... teve jogador do Sub-20 que jogou que já estava retornando de férias, né? O Tuti não vinha... Apesar do Tuti conhecer aqui também, acho que faz um grande trabalho e tenho que dar aqui os parabéns pelo que o Tuti fez nos 2 jogos. Não classificou. Mas lá em Brasília fez um grande jogo, na minha opinião, foi superior à equipe do Brasiliense, que é uma equipe que tem um investimento alto, né? Vocês sabem disso, é uma equipe que investe alto. O Brasiliense está sem calendário no segundo semestre, então deu a vida, né, nessa Copa Verde. E aí os meninos foram lá, fizeram um grande jogo, criou-se uma expectativa, mas o que aconteceu aqui no jogo da volta é a coisa natural que se acontece quando se trabalha com os meninos. E assim, o que eu vejo de produtivo é que o Tuti não mudou a forma de jogar da equipe, porque não, ele manteve o que ele tem de conceito, o que os meninos trabalharam durante o ano inteiro. Então assim, eu vejo que é produtivo sim, claro que o torcedor não gosta, claro que até mesmo nós ficamos incomodados com a eliminação, mas eu acho que o Vila ganhou muito. Ganhou no sentido de que vem sendo feito um trabalho muito bom nas categorias de base, que tem jovens jogadores que vão ajudar no profissional. Te citar assim individualmente é difícil, porque os meninos eles oscilam bastante, né? Então assim, não posso eu, como treinador do processo, vir aqui dizer que ninguém serve mais, não. Muita gente ali vai... Importante que o Cauã, goleiro, se mostrou um goleiro muito seguro. O Igor, lateral esquerdo, fez 2 jogos, na minha opinião, ele só confirmou o que eu vi aqui no profissional. É um jogador que está pronto, com certeza, ele está inserido no profissional. O Léo, zagueiro, é um cara que eu vejo muita margem de crescimento no Léo. Eu fui da posição, fui zagueiro. Então, assim, mas alguns casos, os meninos ainda têm que evoluir, né? Porque na base tu trabalha de uma maneira, no profissional tu trabalha de outra. O Guilherme, o volante, teve um bom desempenho nas 2 partidas. É um atleta que a gente vai ter uma atenção especial, que a gente precisa evoluir algumas coisas. Cacheta, que já estava totalmente integrado com a gente, é um atleta que eu vejo com bons olhos aí de dar um retorno para o Vila Nova. Pajé, para mim, é um jogador afirmado já, que tem que, claro, adaptar algumas coisas no futebol profissional, que tem diferença de base para profissional, né? Talvez a gente vai esquecer de algum aqui, mas eu vejo bons atletas para esse jogo. Agora a gente conta, com certeza o Igor deve ir para o jogo, não tem agora de cabeça certo, mas tenho certeza que esses meninos vão dar um retorno num futuro breve para o Vila Nova. Ô Lacerda, muito se falou da dificuldade do Vila Nova em jogar contra times do interior. Agora o Vila vai enfrentar um Jataiense que vai jogar a vida para tentar classificar, estar ali dentro do grupo dos 8. O que vocês analisaram desse time da Jataiense para esse confronto final da fase de pontos do Campeonato Goiano? Assim, apesar de... não poderia... talvez não deveria concordar com essa questão da gente... escolher jogo, né? De jogar bem os clássicos e de não jogar bem contra os clubes do interior. Não posso concordar, mas assim, que bom que tu perguntou, e a pergunta é boa, porque daí abre um debate que a gente tem internamente. O Vila, ele vai ter muitos jogos grandes durante o ano. Esse jogo do Jataiense é contra um clube do interior, mas ele não se configura mais como foi contra o Yumas, como foi contra a Becate. Ele se tornou um jogo decisivo. Por quê? Porque, apesar de ser contra o clube do interior, porque a gente precisa terminar na parte de cima da tabela. Então, ele já não tem mais esse contexto. E se a gente for pensar nos jogos grandes que o Vila fez, que foram os 2 clássicos, a gente venceu. E eu não quero ficar tocando muito nesse assunto de clássico, porque ele já passou, né? Apesar que quando tu ganha, né, tu tem que esquecer. Quando tu perde, ele nunca é esquecido. Tu imagina se eu tivesse perdido os clássicos, né? A gente estaria sempre falando do clássico perdeu, mas não, daí eu ganhei e parece que a gente esquece um pouco. Então assim, a partir de agora é só jogo grande. Aí a tua pergunta é boa, porque daí a gente, como é jogo decisivo, eu não tenho dúvida que o meu time vai crescer. Até quando teve sorteio lá da Copa do Brasil, que bom que vai ser um time paulista, que bom que é um jogo grande, que bom que é o jogo que meus jogadores gostam de jogar. E eu confio muito no elenco que a gente montou. A gente montou esse elenco aqui a dedos, né? Jogadores que gostam de jogo grande, já provaram no ano que gostam de jogo grande. Então esse jogo ele sai um pouco desse contexto. Vamos enfrentar o time do interior. Não. Nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando, né, para se classificar numa colocação boa, assim como o Vila Nova. Então não tem mais esse contexto. É um contexto de jogo grande,
grande, é um contexto onde o Vila vai com a sua força máxima para brigar para as primeiras posições, mas vamos enfrentar uma equipe que eu já vi jogar desde as primeiras rodadas, é uma equipe extremamente competitiva, né, que vai estar brigando aí, jogando dentro da sua casa, mas a gente vai pensar mais na nossa equipe, de fazer um jogo grande, de fazer um jogo bom, de principalmente transferir a boa semana que a gente fez de treinos. E esse aí é o fator principal. Eu estou muito confiante e, de certa forma, tranquilo de ver a nossa semana. Se a minha semana não tivesse boa, eu nem estaria comentando contigo isso, mas como a semana foi boa e como os nossos atletas já deram uma amostra em jogos grandes, a minha expectativa é que a gente consiga trazer o que a gente fez nessa semana, que foi uma semana muito produtiva, para esse jogo contra a Jataiense, e aí depois pensando, claro, né, em Copa do Brasil e sequência de mata-mata do Goianão.